O principal acontecimento na história do ano de 1912, sem sombra de dúvidas, é o naufrágio do Titanic. Mas na literatura nós tivemos o lançamento de uma obra por um autor já consagrado, com uma vertente totalmente diferente dos seus livros anteriores. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eden Brito do canal Literatura no Vestibular e hoje vamos falar sobre O Mundo Perdido, lançado por Arthur Conan Doyle. Escritor famoso, conhecido mundialmente por conta das suas obras relacionadas ao icônico detetive Sherlock Holmes. Nós já, inclusive, temos um vídeo aqui de uma obra do Jô Soares, que ele faz um intertexto com Sherlock Holmes, trazendo aquele personagem, aquele detetive, para se envolver em uma série de aventuras no Brasil. Mas aqui nós temos o enredo com quatro personagens principais: o professor Edward Challenger, nós temos o professor Summerlee, os dois, de certo modo, são rivais. Nós temos o Lord Hoxton, que é um aventureiro, e o jornalista Edward Malone. Nós temos o quarteto ali. Determinado dia, em uma conferência, o professor Challenger mostra a todos a ideia de que lá na floresta amazônica, aqui no Brasil, então, a história se passa na Europa, nós temos ali um grupo de animais pré-históricos, criaturas pré-históricas que vivem de uma forma totalmente isolada do planeta. São afastados ali, eles vivem ali como se eles não tivessem sido extintos. E aí, o professor Summerlee, que os dois não são amigos realmente, ele questiona aquilo e fala que não acredita. E aí ele é desafiado pelo professor Challenger a viajar para o Brasil, na companhia do Lord Hoxton, para ver com os próprios olhos aquilo. O nome Challenger, em inglês, inclusive, significa desafio, desafiar, coisas do tipo. Então, o professor Challenger lança esse desafio, o professor Summerlee aceita, ele vai embarcar. O Edward Malone, que era um jornalista que estava presenciando ali aqueles fatos, levanta a mão e se voluntaria para vir como jornalista, naquela condição de jornalista, fazer um relato dos fatos. E aí vem o trio no navio para o Brasil. Quando eles chegam no Brasil, uma carta que foi entregue pelo professor Challenger, ainda na Europa, é aberta. A condição daquela carta era: vocês só podem abrir quando vocês estiverem lá no norte do Brasil. Chegam aqui, eles abrem a carta, tem um recado do professor Challenger falando o seguinte: eu também vou, né, na aventura com vocês. Ele veio escondido, encontra com o grupo lá, o quarteto vai então para aquele desafio. E eles chegam naquela região com a ajuda de um grupo local, encontram realmente aquelas criaturas pré-históricas e tudo mais. Aquele grupo local, eles tinham medo daquilo, então eles só vão até um determinado ponto, depois eles têm que se virar. Inclusive, ali é relatado com determinada parte, é como se fosse tipo uma árvore caída que faz a ligação, porque é um platô, é um lugar mais alto aqui, e eles estão embaixo, então eles têm que fazer uma ligação para conseguirem chegar, porque tem um fosso gigantesco ali, como se fosse tipo um buraco mesmo. E aí eles chegam, vão ver aqueles animais, o Malone, na condição de jornalista, vai documentar tudo aquilo, vai relatar realmente. Então, quando eles retornam para a Europa, tudo aquilo é relatado e confirmado. Lembram da intertextualidade? O livro foi lançado em 1912. Aproximadamente 70, 80 anos depois, foi lançado este livro. Olha o título: Mundo Perdido. E aqui, o Mundo Perdido, nomes parecidos relacionados a animais pré-históricos. Só que aqui é a continuidade de outro livro, que é este daqui, O Parque dos Dinossauros. Ambos lançados por Michael Crichton, um escritor norte-americano que faz essas publicações ali mais ou menos 70, 80 anos após esse livro do Arthur Conan Doyle. É uma intertextualidade por conta do título, presença de dinossauros ali, uma série de aventuras. Só que esses livros do Michael Crichton trouxeram as ideias que acabaram servindo de base para o lançamento depois dos filmes ali de Jurassic Park, Jurassic World, todos aqueles filmes relacionados àquelas situações. Aqui nós temos essas criaturas pré-históricas que viviam na floresta amazônica. Em Mundo Perdido, do Michael Crichton, que é o segundo livro, nós já temos uma situação diferente, onde as personagens, elas descobrem que tudo aquilo que já havia acontecido no parque, que é relatado inclusive no primeiro filme,
ali o parque era só uma representação, mas tudo era, os animais estavam sendo produzidos em uma outra ilha. E como a empresa foi à falência, os animais ficaram soltos lá. Então, um grupo de cientistas, eles vão lá, se envolvem em uma série de problemas com aqueles animais e tudo mais, e acabam depois escapando. Então, o Michael Crichton, ele criou uma determinada ideia, o Arthur Conan Doyle criou outra. Títulos parecidos, nós temos ali dinossauros como personagens das histórias, sem sombra de dúvidas, intertextualidade. O Arthur Conan Doyle se inspirou em uma série de viagens que um amigo dele, chamado Percy Fawcett, fez para a região amazônica. Relatou algumas coisas, e aí o Arthur Conan Doyle trouxe isso para onde? Para dentro da literatura, criando toda essa ficção relacionada à presença dos dinossauros. Se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.